Eu acho que seria quando começou os estudos com as toxinas, principalmente a toxina de escorpião. Ah, é? Que foi o primeiro estudo feito. Como essa toxina atua em canais iônicos, e canais iônicos é uma parte de pesquisa muito importante na neurociência, o que foi enveredando o grupo e enveredando os trabalhos para trabalhar realmente em aspectos de pesquisas relacionadas a neurociências, realmente. Foram descobrindo caminhos. Uhum. Você começa no caminho, continua daí dos canais iônicos, começa a ver outras coisas que também estão relacionadas com aspectos da neurociência. Quem introduziu o estudo de toxinas, que era entusiasta e entusiasmava a todos, é o professor Diniz. O professor Diniz é que sugeriu para mim que fizesse, quando ele veio para assumir a cadeira de substituindo o professor Baeta de Bioquímica na faculdade, ainda era na faculdade de Medicina, o professor Diniz sugeriu que eu trabalhasse com as toxinas do escorpião. E começamos, fizemos uma purificação, mesmo que ela tinha aplicações em neurociência, porque várias drogas que são usadas em projetos de neurociências, por exemplo, tetrodotoxina, a primeira vez que talvez tenha usado no país, mostrando que a tetrodo tinha efeito. Tetrodotoxina é uma toxina bloqueadora de canais de sódio, bloqueava o efeito da toxina. E isso foi fazendo com que a gente fosse enveredasse cada vez mais no estudo de toxinas, liberação de neurotransmissores, como a toxina provocava a liberação de neurotransmissores, principalmente da acetilcolina, que é o que nós mais estudamos. Começamos a enveredar o trabalho no estudo de neurotransmissor, que está intimamente ligado aos neurociências, como o próprio neurotransmissor, neurociências realmente. E aí, vários estudantes então entraram conosco e como hoje são professores aqui, fizeram o doutorado com a gente, um deles até a Ângela, que na época, por exemplo, nós passamos a estudar problemas que eram relacionados e que eram em revistas de neurociências. Por exemplo, em nessa época, a maioria de todos os nossos trabalhos é publicado em revistas de neurociências, e revistas boas. É o Neurochemistry, Brain Research Bulletin. E aí foi vindo os negócios e a gente lendo a literatura, e aquela época é difícil, não havia o que há hoje, a CAPES, né? Hoje é possível, você abre o computador aqui, você tem ideia do que você está fazendo no mundo inteiro. Antigamente não existia isso, não. Nós usávamos uns para inteirar da literatura, que nós chamávamos o corrente dos contentes, o Current Contents, uma pequena revistinha que eu lembro que no departamento nós, professores, assinávamos e pagávamos pela mensalidade. Nessa corrente que nós chamávamos a corrente dos contentes, vinham os artigos que iam sair na revista e o endereço dos produtores desses artigos. E a gente escrevia para eles para pedir separata. Trabalhávamos com separata, não tinha esse negócio. Hoje eu tenho meus artigos tudo nos files do computador, é muito fácil, qualquer hora eu abro lá, né? Uma dos problemas que tinha em neurociência realmente é o mecanismo de liberação de acetilcolina. Eu me lembro muito bem na literatura, se era inibição da bomba de sódio, se era teorias em cigarro, e isso nos incentivou a perseguir esse mecanismo. Depois mostramos que duas teorias que havia, era possível conciliar, todas as duas estavam certas. Você estudar um problema basicamente de neurociências. Por exemplo, uma questão que havia na época, que não havia liberação de neurotransmissores sem a fosforilação da calmodulina. Nós entramos nessa área e mostramos que
a toxina do escorpião provocava liberação e provocava fosforilação, mas tinha outros meios, tinha outras drogas que provocavam a liberação do neurotransmissor sem que fosse necessária a fosforilação. E isso foi enveredando e até hoje acabou a toxina, os dados com a toxina, liquidamos praticamente tudo que tinha com a toxina que a gente purificou e passamos a estudar as toxinas do veneno de aranha também por estímulo do professor Diniz. Isso não tem dúvida. Ele é a figura maior que criou, a bem dizer, o núcleo de neurociências, porque das ideias dele é que surgiu a coisa. Com Conceição Machado também, não era realmente a linha de pesquisa da Conceição Machado de neurotransmissores, mas ela estudava outros aspectos da neurociência, que era o tecido, o cérebro, que ela era morfologista realmente. Mas ela, em alguns pontos, nós até associamos e fizemos estudo na doença de Chagas, por exemplo, efeito da liberação de acetilcolina, como é que estava envolvido. Então, a Ângela, a Conceição trabalhou, também foi uma pessoa que trabalhou muito na neurociência em seus aspectos morfológicos. A bem da verdade, nessa época, o único núcleo, acho que o melhor núcleo único que existia era na Faculdade de Medicina. Realmente tinha um bom grupo de pessoal dedicado à pesquisa, mas não eram todos em neurociência. Neurociência era eu, Diniz, mas não tinha. Os outros abordavam outros aspectos, por exemplo, o Marcos Marilguei, enzimas, o Giovanni parasitos. Em 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um programa Milênio. E nesse programa Milênio, como o próprio nome, alguma coisa pesquisa, um grupo que faz pesquisa importante relacionada com esse milênio, etc. E tal. E que todos os grupos de pesquisa no Brasil, pelo menos eu sei, mais de 50 grupos se candidataram ao milênio. E o nosso grupo, especificamente baseado em Yunnan, foi um dos grupos que recebeu, foi aqui em Oado. Então esse possibilitou que nós tivéssemos um desenvolvimento maior, porque podendo aí comprar muitos equipamentos caros e tudo, e desenvolver. Na época, em 2005, para você ter uma ideia, eram 3 milhões de reais que foi alocado pelo milênio. Na época não era como hoje, né? A liberação de verba ainda era um pouco mais acanhada, né? Era acanhada, não existia uma coisa dessa quantidade de recursos. Continuamos estudando canais iônicos. Os canais iônicos participam de muitas atividades, muitas patologias, então estudando efeito de toxinas na dor, na isquemia, na arritmia, etc. E aí a coisa vai andando e a gente vai distraindo com isso. Os técnicos que eu tive, que foram formidáveis. Não sei se você já ouviu falar em Antônio Soares Oswald, era o Toninho na faculdade. O laboratório Toninho foi impressionante como um técnico, um dos melhores técnicos. De boa vontade, de trabalho, porque ciência é o seguinte, para fazer ciência é mais sudoração do que inspiração. E muita gente que não evolui em ciência pensa que a inspiração é mais importante, não é. A sudoração é muito mais, nós aqui temos mais suar mais, eu acho que é para o mundo inteiro, tem que suar e pensar, levar problema para casa, olhar dia e noite e pensar nele, isso aqui é sudoração. A inspiração é para gênio. E eu acho que eu não sou gênio e tem muita gente que não é gênio e acha que pode fazer belas coisas sem que faça sudoração. Esse é o problema. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o cientista, uma coisa importante é a humildade científica, sabe? O cientista deve ser humilde de sempre estar pronto para aprender as coisas mais simples, seja com quem for. E não achar que é o dono da verdade. Esse é um problema sério que tem muita gente que seria grande cientista, não vão progredir na vida por causa da mentalidade que acham que já são formados.
Eu não acho que tem muita gente trabalhando em neurociências na UFMG, não. Tem um bom grupo, mas não é como tem lugares aí que a base é neurociência. Na verdade, isso é bom. É bom que haja diversidade de pesquisa, sabe? Mas eu acho que a UFMG está em bom plano, tem bons pesquisadores aqui em neurociências com boas publicações, etc. Está melhorando cada vez mais. Isso não tem dúvida. Essa é uma história resumida e simples, realmente.